Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 11 da História do Brasil. Hoje vamos falar sobre o período regencial. Sou o professor Luciano Vernier e vamos então seguir na nossa aula de hoje. Na aula anterior, foi possível observar o período da história brasileira conhecido como o Primeiro Reinado, onde o imperador Dom Pedro I governou o Brasil de 1822 até 1831. Onde foram perpassados os principais aspectos daquela época, como, por exemplo, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que tinha como uma de suas características aquele poder moderador, o quarto poder. Atualmente nós temos, a Constituição tem 3 poderes previstos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Na época da Constituição de 1824, somente nesta Constituição, nós temos a figura de um quarto poder, que é o poder moderador, que conferia ao imperador o poder de intervir nos demais poderes. Devido ao autoritarismo de Dom Pedro I, ocorreram algumas revoltas, como no caso o movimento conhecido como Confederação do Equador, ocorrido lá em 1824. E também no sul, a Guerra Cisplatina, como vimos, que ocasionou na fundação, na criação da República Oriental do Uruguai. Além desses fatores, outros também foram responsáveis pela abdicação de Dom Pedro ao trono do Império do Brasil em favor do seu filho, que era o Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Era incapaz, logo não poderia governar. Então, durante um período curto de tempo, aproximadamente 9 anos, o Brasil vai ser governado por uma regência, por um período regencial. Ou seja, o trono estava já com, digamos assim, com o filho de Dom Pedro I, que era o Pedro II, deveria ser o Pedro II, mas era governado por esses regentes. Então vamos iniciar nossa aula de hoje, vamos falar dos partidos. O que acontece, pessoal? Acontece que houve uma abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I vai abdicar o trono em favor do filho dele, que era o Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Devido à situação, a Constituição de 1824, ela previa que caso o imperador morresse ou o imperador deixasse o cargo, o trono ficaria com seu sucessor, e nesse caso o Brasil seria governado por uma regência trina, ou seja, uma regência de 3 pessoas, por isso trina. Segundo alguns historiadores, o período regencial ele se assemelha muito com o regime republicano, porque havia as eleições. Então, para os cargos de regentes havia eleições, não era algo que assim, ficou fulano. Não, havia uma eleição para se decidir quem ocuparia o cargo de regente. E durante esse período regencial, que vai de 1831 até 1840, vão ocorrer intensas disputas políticas e revoltas provinciais. Os grupos partidários. Então, após a abdicação de Dom Pedro I, a política, e Dom Pedro I deixou o cargo de imperador, e foi para a Europa, para Portugal, para tentar reconquistar o trono lusitano, que estava lá com seu irmão, enfim. E aqui no Brasil, quem ficou alguns partidos políticos com interesses diferentes. Por exemplo, nós temos os restauradores, os liberais exaltados e os liberais moderados. Esses 3 partidos políticos disputavam o poder do Império, ou seja, para que lado puxava as suas intenções. Por exemplo, os restauradores queriam muito a volta do imperador, por exemplo. Já os exaltados não queriam nem saber do imperador e assim por diante. Restauradores. Então, quando falar em restaurador, lembra de Caramuru. Como é que a gente grava isso? Eu não sei se vocês lembram, eu falei lá nas primeiras aulas sobre um navio, de um português que naufragou. E o apelido dele era Caramuru. Então, quando lembrar de Caramuru, lembra de português, logo lembra dos restauradores. O que eles defendiam? Eles defendiam um regime absolutista e conservador, ou seja, poder absoluto, poder único na figura do imperador e conservador, não era liberal. E lutavam pelo retorno de Dom Pedro I ao Brasil. Queriam muito que Dom Pedro I retornasse ao Brasil, ele que estava na Europa aí lutando para reconquistar o trono lusitano.
E a figura de destaque dos restauradores é o José Bonifácio de Andrade e Silva. Tá? Então, restauradores, apelido, Caramuru, defendia o poder absolutista e o retorno do imperador. Uma figura de destaque, né, um nome importante desse partido, era o José Bonifácio de Andrade e Silva. Quem é que os restauradores eles representavam? Os comerciantes portugueses, lembro que eram eles que queriam tanto que o Dom Pedro não fosse para Portugal, queriam recolonizar o Brasil e tudo mais. Então, os grandes comerciantes portugueses, que eram ligados ainda ao antigo comércio colonial e queriam recolonizar o Brasil. Também os militares de alta patente e altos funcionários públicos. Era a grande elite, né? Aquela elite que se conseguia as suas vontades diante da coroa portuguesa, antes da independência. Então, eles seguem com esse objetivo, né, de recolonizar o Brasil. Tinha um jornal que distribuía essas ideias, que era o jornal O Caramuru, é o mesmo nome do apelido do partido. E a associação, né, a Sociedade Conservadora. Então, nessa época, tudo que você ouvir falar em conservador, nesta época da história do período imperial, você associa a Portugal, associa ao imperador. Tá? Então, o conservador está associado ao quê? Ao regime imperial. E tinha também, depois desta associação, que era a Sociedade Conservadora, passou a se chamar Sociedade Militar. Então, essa questão militar dos restauradores também tinha a ver com os conservadores, tá certo? Já os liberais exaltados, eles são meio que, digamos assim, o oposto, né, podemos dizer, dos restauradores. Eles tinham um apelido também, os farroupilhas, ou jurujubas, eram os dois apelidos aí que eles tinham. Quais eram os objetivos dos liberais exaltados? Eles lutavam pela descentralização do poder. Então você tem lá o Caramuru, o restaurador, lutando pelo absolutismo, lutando porque o imperador retorne para o país. Do contrário, você tem os liberais exaltados, que eram os farroupilhas, que lutavam pela descentralização do poder, queriam um poder descentralizado. Queria uma autonomia administrativa para as províncias, como se fosse assim aumentar, né? Instituir um sistema federalista, que é o que nós temos atualmente. Cada estado, né, de certa forma, tem uma certa autonomia em relação à União, né? Ou seja, ao governo federal, por exemplo. Muitos até mesmo defendiam o fim da monarquia e a instalação de uma república, tá certo? Então, liberais exaltados, então esses exaltados eram o oposto dos conservadores. E representava quem? Os profissionais liberais, né? E nós temos aí médicos, advogados, enfim. Pequenos comerciantes, então não os grandes comerciantes, mas os pequenos comerciantes, né? Que não estavam ligados àquele antigo comércio colonial. Funcionários públicos modestos, funcionários que não estavam ali no comando, digamos assim, né? Dos grandes postos do Estado, né? Os militares de baixa patente, né? Soldados, cabos, sargentos, enfim. Padres, exceto os bispos. Então, aqui é uma diferença entre os padres e os bispos. O bispo, ele, de certa forma, está atrelado, né, à questão mais conservadora, nessa época. Já alguns padres mais liberais não eram a favor desta conservadorismo todo do Império. Tá? Representava esse partido, então, os liberais exaltados vão representar basicamente quem? Quem morava nas cidades, tá certo? Nós temos aí algumas figuras de destaque, né, dos liberais exaltados. O Cipriano Barato, então esse nome é importante guardar, Cipriano Barato. O Borges da Fonseca, Miguel Frias, Rangel de Vasconcelos e Augusto Maia. O principal que eu vejo é o Cipriano Barato. Jornais, né, os principais jornais que tinham, né, dos liberais exaltados. Nós temos aí o República, a Sentinela da Liberdade, a Malagueta, né, como fosse a pimenta, né? Então, assim, pessoal, então você vê que os jornais eram totalmente anticonservadores, tá certo? E a associação, Sociedade Federalista. Então, são nomes associados, né, aos liberais exaltados. E os moderados? Os moderados eram aquele partido em cima do muro, né? Ele acolhia aquelas pessoas que não eram tão conservadores, tão a favor do absolutismo, mas também não eram tão a favor da liberdade geral, né? Então, surge aí os liberais moderados, por isso, moderado. Apelido eram os chimangos, né? Objetivos,
lutavam pela preservação da unidade territorial do país. Então, eles eram a favor de uma unidade. Não era a favor que o Brasil se dividisse, assim como a América Espanhola, por exemplo, que se dividiu em diversos países, né? O Brasil se manteve íntegro durante todo, né, desde a sua colônia. Na verdade, se expandiu, né? O Brasil, assim, das colônias, né, entre Portugal e Espanha, o Brasil foi o único país que, ao invés de se fragmentar em vários países, manteve-se coeso, unido e formou a grande nação que é hoje, né? O Brasil é o único país aí da América, digamos assim, que se tornou íntegro da coroa portuguesa. Já a colônia espanhola não, se fragmentou em Argentina, Uruguai, Bolívia, enfim, né, em vários outros países. Então tá certo. Esse pessoal aí, os liberais moderados, eles defendiam a monarquia, mas eram contra o absolutismo do imperador. Eles queriam manter a escravidão, por isso que não eram tão liberais, né, e a ordem social. Muitos queriam aumentar o poder das províncias. Então, alguns tinham ideias mais liberais, ideias menos liberais, e por aí vai. Tá? Então, os liberais moderados ficavam em cima do muro, né? Não diziam nem que eram conservadores, nem que eram liberais exaltados. Quem é que eram os representados pelos liberais moderados? Eram os grandes proprietários rurais, né? Os latifundiários, né? Tanto aqueles grandes fazendeiros do tempo do açúcar, né? E também ali o pessoal da criação de gado, enfim. Representava quem? Então, esses grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e região Nordeste. Figura de destaque, nós temos aí o padre Diogo Antônio Feijó, tá? Que nós veremos que ele também fala parte da regência Una, né? O padre Diogo Antônio Feijó. Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, qual era o jornal, né, dos liberais moderados, que eles disseminavam suas ideias? Na Aurora Fluminense. Tá? Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Tá? Os moderados, né, estavam num grupo meio termo entre os conservadores e exaltados. Para não dizer em cima do muro, né? Não era nem conservador e não era nem exaltado. Liberais e conservadores. Acontece o seguinte, pessoal. Acontece que Dom Pedro I, ele morreu em Portugal em 1834, né? 3 anos aí após sua abdicação, aos 36 anos de idade. Morreu bem novo, né? Os conservadores queriam, né, o retorno de Dom Pedro I ao poder. Lembra que eu falei dos conservadores, dos restauradores? Né? Só que com a morte de Dom Pedro I, não houve mais o porquê de levantar esta bandeira, né? Ele morreu. E os exaltados, que não queriam de forma alguma que Dom Pedro voltasse para o Brasil, também teve seu poder reduzido. Então, em 1877, os moderados dividiram-se em 2 grupos. Então, parte dos conservadores viraram regressistas, né? E os exaltados viraram progressistas. Então, surgem 2 partidos agora, não mais 3, né? Mas sim os progressistas, mais liberais, e os regressistas, que eram, então, conservadores. Progressistas. Os progressistas, eles eram favoráveis a um governo forte, né? Centralização administrativa no Rio de Janeiro, né? E como favorecimento aos liberais exaltados, né, que se aglutinaram a este partido, novo partido, queriam também liberdade e autonomia administrativa às províncias. Essa medida foi tomada, né, com o ato adicional de 1834. Não confundam ato adicional com ato institucional. Tá? Ato adicional é aquilo que está previsto nessas regências. O ato institucional que nós veremos depois dos governos militares, aí, mais de 100 anos depois. Tá? Então não confundam ato adicional com ato institucional. Ato adicional, né, foi uma adição que houve na Constituição, tá? Que é esse aumento da liberdade e autonomia administrativa das províncias, que vai ser aí a partir de 1874 com esse avanço liberal. Já os regressistas, né, eles não estavam dispostos a fazer concessões aos liberais exaltados. Tá? Não estavam querendo essa questão de autonomia das províncias, não. Queriam um governo forte centralizado, mas sem autonomia provincial. Eram favoráveis ao fortalecimento do legislativo centralizado no Rio de Janeiro. E eram contrários à liberdade administrativa das províncias. Tá? Lutavam pela manutenção da ordem pública.
Saquaremas e Luzias. Então, assim, agora novo apelido, tá? Então, nós partimos daqueles primeiros apelidos que nós vimos para os novos. Então, nós vamos ter que em 1840, isso já no final do período regencial, né? Os regressistas e progressistas tornaram-se, né? Regressistas, Partido Conservador, né? Foram apelidados de Saquaremas. E os progressistas, Partido Liberal, foram apelidados de Luzias. Ideologicamente, tinha pouca diferença entre si, mas nós veremos a respeito desses dois partidos, tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal, nós veremos aí, principalmente por quê? Porque a partir de 1840, já é a partir, não é, do segundo reinado, né, que vai surgir, então, esses dois partidos aí, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Vamos falar, então, da regência trina provisória. Então, conforme previa a Constituição de 1824, o Brasil foi governado por 3 regentes até 1835. Então, de 31 a 35, o Brasil foi governado por 3 regentes. Então, ele é dividido em 3 fases, né, esse período regencial. Temos a regência trina provisória, a regência trina permanente e as regências unas. Então, são esses 3 períodos que nós podemos dividir esses 9 anos da história brasileira. Então, nós temos aí uma imagem, né, dos 3 regentes, né, e o imperador ali com 5 anos de idade no trono. Logo após a abdicação de Dom Pedro I, foi eleito por alguns parlamentares, né, porque eles estavam de férias, então não tinha como votar uma regência trina permanente. Então se elegeu uma regência trina provisória. E ela vai ficar no comando de 7 de abril de 1831, que é a data da abdicação de Dom Pedro I, até o dia 7 de junho de 1831. Né? Foram eleitos como regentes os senadores Campos Vergueiro, Carneiro Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né? O pai do futuro Duque de Caxias. Beleza? Então nós temos aí a regência trina provisória. Por quê? Os parlamentares estavam de férias, normal no Brasil isso, né? E aí o que aconteceu? Né? Não tinha como votar. Não, vota aí qualquer um aí, põe 3 aí, depois a gente escolhe os outros 3. Pronto, escolheram esses 3 aí. Ficaram no poder aí de 7 de abril a 7 de junho do mesmo ano. A regência trina provisória governaria até o retorno do quê? Dos parlamentares que estavam de férias, estavam de boa, né? Para então se reunirem em Assembleia Geral e eleger os 3 regentes que governariam o país. Essa eleição, né, era prevista, né, pela Constituição de 1824. Parece que nessa época aí eles respeitavam a Constituição, né? Pelo menos é o que parece. O avanço liberal, tá? Então as primeiras medidas tomadas pela regência trina provisória, e é importante nós sabermos isso, quais são os fatos dentro de cada regência, tá, pessoal? Então, durante a regência trina provisória, de 7 de abril a 7 de junho, o que aconteceu? Aconteceu a readmissão do Ministério dos Brasileiros, que havia sido demitido pelo imperador lá em 5 de abril de 31. Esse ministério foi demitido pelo imperador, como nós vimos na aula anterior, e a regência trina provisória ela vai reaver, né, vai readmitir esse ministério. Também concedeu anistia aos presos políticos e a suspensão parcial do poder moderador. Então, o poder moderador era previsto na Constituição, mas ele não poderia ser utilizado pelos regentes. Tá? Tal poder, como eu falei, eles não podiam ser utilizados pelos regentes, no caso aí, né, enquanto o Pedro Alcântara não alcançasse a maioridade. Embora as estruturas políticas do Império fossem mantidas, essas medidas tinham, de certa forma, um caráter liberal, né? Não tinham um caráter absolutista, diferente do que era pregado aí pelos conservadores. E esse período vai perdurar até 37, que foi chamado do avanço liberal. Então, de 1831 até 1837, nós vamos ter um avanço liberal, tá? Vamos falar agora da regência trina permanente. Então, logo após o término das férias dos parlamentares, né, foram passear, né, foram para a praia, eles voltaram e os deputados e senadores se reuniram em Assembleia Geral, conforme previa a Constituição de 1824, para então eleger os membros da regência trina permanente. Quem foi eleito? João Braulio Muniz, né, um deputado do Sul, José da Costa Carvalho, que era do Nordeste, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O que é importante? Importante a gente saber o seguinte, nós temos aí então
né, o Francisco de Lima e Silva sendo eleito 2 vezes. Então, isso é importante. Né? Dos nomes abaixo, qual foi eleito 2 vezes, ou seja, para a regência trina provisória e para a regência trina permanente. Então, Francisco de Lima e Silva. Então, muita atenção em relação a isso aí. A regência trina permanente ela foi formada no dia 17 de junho de 1831. Tá? De maneira geral, essa regência pertenceu ao grupo dos moderados, né? E uma certa oposição feita pelos conservadores exaltados. Então, quem conseguiu vencer esta primeira embate, né, se tornou regente da trina provisória, são os moderados, tá certo? Então, o oposto é os conservadores e os exaltados, em cima do muro. Feitos as primeiras medidas principais da regência trina permanente. Então, nós temos aí a criação da Guarda Nacional e a criação do chamado Ato Adicional de 34. Então, pessoal, nós temos aí, tem que observar aquilo que aconteceu em cada regência. Tá? Regência trina provisória, redmissão do Ministério Brasileiro, né? Por exemplo, anistia aos presos políticos. Regência trina permanente, o que aconteceu? Aconteceu a criação da Guarda Nacional, criação do Ato Adicional de 34. Então, tem que estar atento em relação a esses fatores. Durante a regência trina permanente, foi nomeado como ministro da Justiça o padre Diogo Antônio Feijó. Sua principal preocupação era manter a ordem social, né, fator que interessava os moderados, né, que queriam manter, né, a casa em ordem. Procurou terminar com as revoltas populares e militares. Para conseguir estabelecer a ordem, era necessário que uma força militar de confiança. O que acontece, pessoal? Acontece que o exército nessa época, não os militares de alta patente, mas os militares de baixa patente, na sua maioria eram pobres e muitas vezes até se envolviam em revoltas contra o governo, né? Então, não era o caso, não era um exército confiável ainda à época. Então, no dia 18 de agosto de 1831, foi criada a chamada Guarda Nacional. Também ficou conhecida como Guarda dos Coronéis, né? Lembrando que esses coronéis, né, eles não podem ser confundidos com o coronel do exército, tá? Então, os proletários rurais recebiam o título de coronel. Eu já ouvi muito, pelo menos era comum, né, dos avós falar, os coronéis, o coronel não sei o quê. Mas o cara não era coronel nada, entende? Não era coronel, nunca foi militar, mas ele era coronel porque ele era um proprietário rural, filho de proprietário rural, enfim, né, e eram chamados coronéis, tá? Mas não coronéis do exército, mas sim coronel da Guarda Nacional. Então, o mais alto posto, né, da Guarda Nacional era de coronel. Os demais postos eram ocupados por pessoas de confiança do coronel. A Guarda Nacional continuou a existir após a proclamação da República. Tá faltando um acento em República ali, né? Ficou República. É uma outra palavra, né? Mas não tem nada a ver com República. Fator que manteve o poder nas mãos dos latifundiários. Tá? Então, a gente vai ver aí que a Guarda Nacional ela vai ultrapassar, ela vai perdurar aí quase 100 anos. Né? Nós temos aí a Guarda Nacional de 1831 até 1922. Então, a Guarda Nacional ultrapassou a fase do Império e continuou o poder na mão aí dos latifundiários. E o Ato Adicional de 1834 foi uma reforma, né, na Constituição, uma emenda constitucional nas palavras de hoje. Então, a regência trina ela passou a ser regência una, na figura de uma única pessoa, ou seja, como se fosse um presidente. Extinção do Conselho de Estado, então aquele Conselho de Estado lá que havia, né, que era o órgão ligado diretamente ao imperador, ele foi extinto, porque eram pessoas ligadas ao mesmo imperador. Ele era vitalício, era ligado diretamente ao imperador, tinha pessoas lá influentes, né, que eram conservadoras, e quem estava no poder eram os moderados. Os moderados, vamos extinguir esse negócio. Então, essa Constituição, essa emenda constitucional, né, o Ato Adicional 34, acabou com esse Conselho de Estado. Também foi criado as Assembleias Legislativas, tá? Os governadores dos estados continuaram eleitos pelo governo central. Isso aí não mudou, continuou sendo eleito aí pelo próprio regente, tá certo? O ato adicional ele foi considerado um avanço liberal durante o período regencial. Alguns conservadores chamavam de Código da Anarquia. Tá? Então, o pessoal que era liderado aí mais pelo lado conservador
era chamado de Código da Anarquia porque dava mais liberdade às províncias, não é? Extinguiu o Conselho de Estado, né? Todos aqueles órgãos ali que são conservadores. O ato adicional ele foi de caráter mais liberal, por isso que os conservadores chamavam de Código da Anarquia. Então vamos falar da regência una de Feijó. Acontece que após o ato adicional de 34, a regência passou a ser una, não mais por 3 pessoas, mas por uma só. Entre 1875 a 1840, o Império do Brasil teve 2 regentes, que foi o padre Diogo Antônio Feijó, que vai ficar no poder de 35 a 37, e Araújo Lima, que vai ficar de 37 a 40. Tá? Então nós temos aí o padre Diogo Antônio Feijó liderado mais pelo lado dos moderados, e já o Araújo Lima vai ser, né, o que vai frear todo o avanço liberal. O Araújo Lima ele é conservador, né, ele vai parar o carro aí da Revolução. Regência una de Feijó. Então, quando houve eleição para a regência una, venceu o padre Diogo Antônio Feijó, que era progressista e moderado. O adversário derrotado foi o deputado pernambucano Francisco Holanda Cavalcante. Tá? Então, tinha esses dois. O Diogo Antônio Feijó, ele saiu na frente e venceu. O Feijó, ele enfrentou a oposição dos regressistas, tá? Por quê? Porque ele era para frente, né? Era liberal. Porém, ele não vai conseguir impor a ordem do país, né? E ocorreu grande preocupação por parte dos latifundiários com as revoltas que estavam ocorrendo e tinham medo de perder as suas posses de terra. Tá? Então houve essa preocupação também dos latifundiários aí que eram, inclusive, apoiavam o Feijó, mas dado a grande questão da ordem do país que estava abalada, né, houve uma preocupação por parte dos latifundiários. Regência una de Feijó. Então vamos seguindo aqui. Durante o seu governo, né, iniciaram em 1835 2 revoltas, né, a Cabanagem no Pará e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. É importantíssimo isso aqui, pessoal. Né? Se você quiser anotar, aí anote. Então, quais foram as revoltas que iniciaram durante a regência una de Feijó? Cabanagem no Pará e Farroupilha no Rio Grande do Sul. Nós veremos essas 2 revoltas na próxima aula, tá certo? Devido às pressões que sofria, o padre Diogo Antônio Feijó decidiu renunciar ao cargo de regente. Nós estávamos sofrendo oposição, dadas as revoltas, e resolveu então abdicar aí do seu mandato. Após a renúncia do padre Diogo Antônio Feijó, saiu esse vitorioso Pedro de Araújo Lima. Esse era regressista e conservador. Então nós vamos ver aí agora a regência de Araújo Lima. Logo após assumir o governo, Araújo Lima criou um ministério composto apenas por conservadores. Então, como nós tínhamos lá aquele ministério composto por brasileiros, voltou. A partir do Araújo Lima, surge um outro ministério, que é o Ministério dos Conservadores, né? O Ministério das Capacidades. Então, você vê a arrogância do cara, né? Ou seja, não, quem é conservador é capaz, o pessoal que é liberal é incapaz. A arrogância dele era essa, né? Ora, Ministério das Capacidades. Mas, enfim, reprimiu de forma violenta as revoltas e criou a Lei Interpretativa do Ato Adicional em 1840. Então, nós temos Ato Adicional 34, o Araújo Lima acabou com esse ato adicional em 1840 com a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Ele reescreveu esse ato, né, reduzindo aí, por exemplo, a liberdade provincial. Deter o avanço liberal. Então essa era a grande questão, né? Por exemplo, o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos dizia que era preciso parar o carro da Revolução. Que carro era esse? Era as revoltas ocasionadas durante o período aí do avanço liberal. Né, daquele período que vai de 31 a 35, 37, houve a Farroupilha, né, e a Cabanagem, essas 2 que iniciaram na regência de Feijó, né, então havia uma necessidade de parar o carro da Revolução, ou seja, vamos frear aí os problemas. Segundo esse grupo conservador, o avanço liberal, ele ameaçava a unidade territorial do país. Por exemplo, a Farroupilha foi uma revolta que separou o Brasil, né, separou o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do restante do Brasil. Né? E se fosse mantida a Farroupilha, hoje o Rio Grande do Sul e Santa Catarina seriam países independentes, não seria um país agregado ao território nacional. Tá? Então você vê que havia assim, uma ameaça de romper essa unidade territorial do país, como eu falei no início, né? O Brasil foi o único país, digamos assim, latino-americano que se manteve íntegro, né? E, aliás, aumentou seus territórios. Né? Então foram tomadas medidas para conter esse avanço liberal, para evitar aí que houvesse, né, essas divisões territoriais.
Então, o que a lei interpretativa do ato adicional em 1840 ela fez? Então, dentre as medidas, reduziu o poder das províncias, que havia sido aumentado pelo ato adicional de 34. Então, com a lei interpretativa do ato adicional de 40, houve uma redução do poder das províncias e subordinava os órgãos da polícia e justiça ao governo central. Ou seja, se centralizou, né? Se tornou-se um poder mais absoluto, né, em relação ao governo central no Rio de Janeiro. Acontece que o pessoal não estava muito feliz com essa ideia dos conservadores do poder, né? Então você vai ter aí os progressistas, a figura dos progressistas, que agora já não são mais os moderados, não são mais os exaltados, mas sim são os progressistas, porque eles se fundiram, né, a partir de 40, como nós vimos. Então os progressistas, eles eram contra essa regência do Araújo Lima, né? Eles eram contra essa questão conservadora, absolutista, né? Por quê? Porque centralizava e tirava a autonomia das províncias. Então os progressistas justificaram o seguinte, que para melhor centralizar e manter a unidade territorial do país era necessário o quê? Antecipar a maioridade do Pedro de Alcântara. Então os progressistas, né, eles julgaram essa questão, ou seja, olha, se nós não vamos conseguir, ou seja, o Araújo Lima acabou com as nossas vantagens, né? Nossa liberdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos propor aí a Assembleia, antecipar a maioridade do Pedro de Alcântara, o povo vai ver na figura do imperador, né? E nós vamos então pacificar o Brasil. Essa era a tese da maioridade, o golpe da maioridade. Então a Assembleia Geral, a Assembleia Nacional, na verdade, ela tinha o poder para antecipar a maioridade de Dom Pedro, né? Do Pedro de Alcântara. Então os progressistas criaram o Clube da Maioridade, né? Pessoal liberal, para tentar, junto à Assembleia Nacional, antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, como se fosse uma lei, né? Queriam votar uma lei, queriam antecipar aí a idade do Pedro de Alcântara, que nessa época tinha 14 anos, incompletos ainda, não tinha nem feito 14 anos ainda, né? Ele fosse imperador do Brasil. Então houve essa reunião, né, na Assembleia para que, então, houvesse antecipação da maioridade de Dom Pedro. E em 1840, então, foi aprovada a antecipação da maioridade, né? Ou seja, Dom Pedro assumiria o trono com 18 anos, né? Então ele acabou assumindo com 14. Tá? Então ficou conhecido como golpe da maioridade. Pedro de Alcântara assumiu o trono do Brasil, né? Do Império do Brasil. E no dia 23 de julho de 1840, surge um novo imperador para o Brasil, né? O Pedro de Alcântara. Recebeu o título de Dom Pedro II. Então nós temos, né, o período imperial, né, a partir de então, na sua última parte, podemos dizer, na parte que vai do segundo reinado. Né, que o período imperial ele se divide em 3 grandes partes. Né, o período do primeiro reinado, né, que é o período do imperador Dom Pedro I, que vai de 22 a 31. Depois nós temos o período regencial, que foi o que nós vimos hoje, que vai de 31 a 40. E por fim, nós temos aí o período, né, do segundo reinado, que vai de 1840 até 1889. Na figura aí, então, de Dom Pedro II, tá? Imperador do Brasil. Então aí surgiu o segundo reinado, como nós vimos, de 40 a 89. Vamos encerrando essa nossa aula de hoje, então. Então nessa aula foi possível observar, né, o período conhecido como período regencial, que ele se estendeu de quanto a quanto? De 31 a 40, foram 9 anos, sendo subdividido em regência trina provisória, tá? E regência trina permanente, regência una de Feijó e a regência de Araújo Lima. Então nós temos aí essa regência trina provisória, permanente, regência una de Feijó como aquele avanço liberal que vai perdurar aí até, digamos assim, 37, né? Quando ascendeu ao trono, digamos assim, né, ao poder o Araújo Lima, que era conservador. Também foi possível observar, né, o golpe da maioridade, né, que levou Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, a assumir o trono do Império do Brasil, dando início ao segundo reinado, né, da história brasileira, que se estendeu entre os anos de 1840 e 1889. Então, quem foi o golpe da maioridade? Foi uma tentativa dos liberais, né, na figura dos progressistas,
que, caso antecipasse a maioridade do Pedro, né, do Pedro de Alcântara, que tinha 14 anos, seria possível pacificar, né, o Brasil. Essa era a intenção, né, isso que foi levado, essa foi a tese. Mas, na verdade, que eles queriam voltar ao poder, como será, como veremos, que o Pedro de Alcântara irá convocar para o seu primeiro ministério os progressistas. Né? Imagina um guri, 14 anos de idade, né, com o título de imperador do Brasil. Tu acha que ele ia querer? Né? Então, o que ele fez? Ah, vocês me ajudaram? Não, vocês vão ser agora o meu primeiro ministério, né, os progressistas. E na próxima aula, vamos ver sobre o segundo reinado? Ainda não. Por quê? Porque ainda está faltando nós vermos, né, no caso, o período das revoltas, esse período regencial. Né, nós temos aí 5 revoltas muito importantes, né, que normalmente caem na prova da ESA. Né? Normalmente cai aquela questão, né? Qual foi o local que ocorreu tal revolta, né? Essas revoltas são bastante importantes. Né? Nós temos aí a Farroupilha, a Cabanagem, né? A Farroupilha no Rio Grande do Sul, Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, né? A Sabinada na Bahia e os Malês na Bahia. Então, nós temos que saber, né, cada uma dessas revoltas, o que foi, qual foi popular, qual foi que não foi, qual foi a maior, qual foi a menor, quando iniciou, quando terminou. Nós temos que saber os principais aspectos dessas revoltas, mas isso será um assunto aí para a nossa próxima aula, tá certo? Digo para vocês, façam um resumo dessa aula de hoje, né? Separa ali por nomes, faça ali uma tabela, né, com cada tipo de regência e coloque os principais aspectos delas, tá? E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não se esqueçam de baixar os slides passados aqui nessa aula, tá certo? Tem exercícios. Então façam também os exercícios para massificar o conteúdo. Qualquer coisa estou à disposição. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.